Olá, galera. Vou falar aí um pouquinho sobre redes definidas por software. É, Meu nome é William. Estou fazendo a pós-graduação em gerenciamento de redes, pagando aí a cadeira de fundamentos de redes, junto com o professor Cleudson Júnior. Vou começar aí falando um pouquinho aí sobre a internet. A internet se tornou-se uma das principais fontes de informação da sociedade moderna. Grande parte das atividades executadas pela população podem ser relacionadas a uma ou mais redes de computadores. Assim, tornou-se essencial manter um ambiente de rede centralizado, gerenciável e que atenda parâmetros como QoS e segurança. As redes tradicionais podem não atender aos requisitos citados acima, pois são complexas e muitas vezes de difícil gerenciamento. Alguns fatores podem comprovar essa realidade. A utilização dos mesmos canais para a transmissão de pacotes de controle e de dados, a descentralização de recursos e configuração da rede, entre outros fatores, tá? Hoje a internet aí está na vida de todo mundo. Eu acredito que grande parte aí do mundo utiliza a internet, né? Nem que seja para, não diretamente, mas até mesmo indiretamente. Hoje qualquer tipo de ação que a gente vá tomar por trás, com a certeza que envolve a internet, né? Hoje o mundo aí está todo interligado através de muitas redes de computadores que forma a internet. Eu estava dando uma lida numa reportagem que dizia que mais da metade da população mundial usa internet, segundo a ONU, né? Então, assim, hoje está cada vez mais difícil a administração dessas redes, né? Pelo fato de ter crescido tanto e vir crescendo cada vez mais, né? Então está cada vez mais difícil e o gerenciamento dessa rede, manter uma rede com qualidade de serviço, com segurança. Então foi daí que se houve a necessidade de criar uma forma de gerenciar, de ter um melhor gerenciamento, de ter uma melhor segurança, de ter uma melhor qualidade nas redes de computadores. Começar aí falando sobre as redes definidas por software, né? O SDN tem como princípio fundamental separar o plano de controle do plano de dados da rede, ou seja, isolar-se a inteligência da rede de componente da rede do componente que realiza de fato a transmissão de dados. Diante das deficiências e limitações presentes nas redes em vigor, surge a necessidade da busca de um novo conceito de redes, em que se crie um ambiente centralizado, dinâmico e gerenciável. As redes definidas por software se encaixam nessa definição. Nela é possível modelar, desenvolver e testar aplicações e protocolos sem depender de protocolos, sem a dependência de fabricantes. Então, como a gente estava falando anteriormente, pelo fato de a internet ter crescido aí muito rápido e está crescendo, houve a necessidade, né, de estar criando uma forma de poder gerenciar, né? E o que está provendo isso é o SDN, são as redes definidas por software. Hoje ela é separada aí pelo plano de controle e o plano de dados, onde acaba separando aí o software do hardware, né? A inteligência da rede com
dos componentes que realiza de fato a transmissão dos pacotes, o hardware em si. O conceito do SDN pode ser melhor compreendido quando se observa para o ponto diferencial dos mesmos com relação a redes tradicionais. Nelas, cada elemento comutador, como switch ou roteador, possui um processamento individual e seu comportamento é definido pela arquitetura do software. Então a gente vai ver aí que vai ver de fato onde melhor se compreende o diferencial, né, do SDN. Hoje, atualmente, a arquitetura do roteador é constituída de dois pontos, dois planos, né? O primeiro plano é o de controle, que pode ser considerado como a lógica do roteamento da rede. No plano de controle são definidos os protocolos que serão utilizados pelo roteador e é construído a tabela de roteamento, conhecida aí como RIB, RIB, né? São onde fica aí, onde é definido os protocolos e onde fica armazenada a tabela de roteamento. O segundo deles, tá? Seria o plano de dados, que identifica os fluxos e as ações que o hardware deve seguir, onde as informações são armazenadas na tabela de fluxo, que é a FIB, FIBI. Um exemplo aí desse segundo plano, vamos dar um exemplo. Por exemplo, todos os endereços destinados a, deixa eu ver o endereço, 192.168.163.1 devem ser encaminhados pela porta Giga Ethernet 0/5. Então isso fica armazenado na FIB, né? Por onde acontece, o qual onde fica armazenado de fato o que vai acontecer. Aí o encaminhamento de pacotes acontece da seguinte forma, tá? Ao chegar ao roteador, o pacote é direcionado até o plano de controle, que são decididas todas as ações a serem tomadas e qual o roteamento adequado. Aí, depois dessa etapa, o pacote é enviado para o plano de dados, que neles as ações tomadas no plano de controle são armazenadas na FIB. Então, é exatamente isso. Tá? Aí eu coloquei uma imagenzinha, roteadorzinho separado aí os dois planos, né, de controle de dados. No SDN, o plano de controle é transferido para um elemento central, denominado como controlador de rede. E os dispositivos de rede são constituídos do plano de dados, diminuindo consideravelmente a complexidade dos mesmos. O controlador será o responsável por todo o gerenciamento e configuração dos serviços a serem configurados no plano de dados. Então aí o plano de controle no SDN ele é substituído por um controlador, que é onde a gente vai ter o vai ser a parte onde a gente vai conseguir fazer o gerenciamento e as configurações de serviço, é como se fosse um software, um sistema operacional ali, né? O encaminhamento do pacote para as redes SDN pode ser exemplificado da seguinte forma: o roteador, quando recebe o pacote, faz uma consulta ao controlador e este determina qual a melhor rota para o fluxo solicitado. Após feito este cálculo,
e perante um protocolo apropriado, o controlador configura as informações obtidas em todos os dispositivos relacionados à rota calculada. Assim, o pacote é encaminhado e não são necessárias novas consultas ao roteador para novos pacotes com esse fluxo. Então, nesse concentrador, ele armazena a rota e quando houver a necessidade de um novo pacote, um outro pacote, em um outro momento, seguir aquela mesma rota, não é necessário fazer uma nova consulta, porque o controlador já tem esse caminho dele, já tem um caminho para esse determinado, para esse destino, né? Aqui tem uma imagenzinha que eu peguei da internet, onde a gente consegue ver aí o plano de controle e o plano de dados em SDN. Ali no meio tem um sistema operacional, em cima dele tem um roteamento, onde acontece o roteamento, a organização, a mobilidade, pelo fato de você, de um controlador, de um centralizador, você conseguir aí mexer na sua rede inteira. E no plano de dados é onde acontece o encaminhamento dos pacotes. Tá? O SDN é dividido em 3 camadas, tá? A camada de aplicação, a camada de controle e a camada de infraestrutura. A camada de aplicação ela é responsável por prover as funções de uma rede programável, como por exemplo, aplicações de segurança, topologia da rede, esse tipo de coisa, é onde essa camada ela tem o objetivo de demonstrar o que nós, administrador de redes, quer fazer com uma visão global da topologia da rede. Então, ela demonstra os objetivos do administrador de rede, tá? Essa camada de aplicação. A camada de controle, ela é responsável por supervisionar o encaminhamento do fluxo de redes, com auxílio de uma interface aberta. Aí, um problema hoje que essa camada de controle submete é em que o equipamento tem que ser igual ao outro para que haja comunicação entre eles. Então essa camada aí de controle ela é responsável por, como é que eu posso dizer, ela controla, deixa eu ver uma palavra aqui, ela não exige que a rede seja completamente de um fabricante só. Então, através de protocolos, ela consegue fazer com que uma rede ela seja composta por mais de um fabricante. Tá? A camada de infraestrutura é formada pelos dispositivos de redes propriamente ditos, né? Sua principal tarefa é realizar a tarefa de baixo nível da rede, como por exemplo a tradução de endereço MAC, entre outras coisas. Ela é de fato os dispositivos de redes mesmo, propriamente ditos, os dispositivos, os equipamentos, os switches, os roteadores. Falar também um pouquinho aí sobre o protocolo, o OpenFlow. O OpenFlow tem como ideia principal disponibilizar as instruções de modificação, encaminhamento e bloqueio dos fluxos de acordo com os requisitos da rede.
Os principais componentes do modelo OpenFlow torna-se parte da definição do SDN, principalmente nos seguintes pontos: a separação dos planos de controle de dados, o uso de um protocolo padronizado entre o controle e o agente de rede, fornecimento de programação de rede a partir de uma visão centralizada de um API. Tá, então, o OpenFlow no início ali ele foi implementado como parte das pesquisas em redes nas universidades, né? E seu foco inicial era permitir a criação de protocolos. Só que aí os desenvolvedores eles perceberam que ele poderia ir além, né? Até mesmo substituir as funcionalidades dos protocolos da camada 2 e 3, em roteadores e switches presentes no mercado atual. Então, assim, ele começou para um objetivo e acabou alcançando outro, né? Os desenvolvedores viram que poderia ser mais, que hoje está aí substituindo a camada 2 e 3 nas redes convencionais hoje, né? Os roteadores e os nossos switches. Aqui tem como funciona aí mais ou menos a arquitetura, tá? Do OpenFlow. A arquitetura das redes que utilizam o paradigma OpenFlow pode ser dividida entre 4 partes, conforme abaixo: protocolo, de fato, OpenFlow, desculpa, o controlador, o canal seguro e a tabela de fluxos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre essas etapas do OpenFlow, sobre a arquitetura, né, do OpenFlow. Tabela de fluxos. A entrada da tabela de fluxo é considerada como mínima unidade de informações de rede, e esta é formada por 3 componentes: regras, ações e controle. Canal seguro conecta de forma segura o comutador ao controlador da rede, assegurando que todas as informações não sofram qualquer intervenção ou ataque de pessoa mal intencionada. Protocolo OpenFlow, responsável pela comunicação da rede, e para isso faz uso do canal seguro. E o controlador OpenFlow pode ser definido como componente da rede que se toma as decisões em relação ao que será adicionado ou removido da entrada da tabela de fluxo, de acordo com as regras estabelecidas. De forma resumida, é o responsável pelo gerenciamento da tabela de fluxo da rede. Então, dessa arquitetura é composta o OpenFlow. Tá? Falar aí também um pouquinho sobre os controladores do SDN. O controlador SDN pode ser definido como um sistema de software ou um conjunto de sistemas que permitem o gerenciamento do estado da rede, os dados capturados incluírem as relações entre os recursos gerenciados e as políticas e serviços prestados ao controlador, a presença das APIs que fazem a comunicação entre o controlador e os dispositivos de redes, uma seção segura entre os controladores e os elementos de redes associados. Então, como eu disse anteriormente, os controladores é o software que vai fazer esse gerenciamento, né? Ele que vai estar fazendo essa comunicação entre os elementos da rede, com os controladores, faz o gerenciamento da rede e assim por diante. Aqui tem alguns controladores: o RUI,
o Flowrite, o Nox e o Pox. As versões ali do OpenFlow para cada controlador e uma característica de cada um. O Rui aí tem a depuração de código rápida, nas versões ali, a linguagem é Python. O Floodlight a linguagem é Java, tem as mesmas versões ali do OpenFlow, porém já é complexo para programar e a depuração de código é lenta. O Nox, linguagem ali C++, também tem as mesmas versões para o OpenFlow, depuração de código lenta, também lenta. E o Pox linguagem Python, né? As versões aí só tem a 1.0 e uma característica que é fácil de programar e a depuração de código rápida. Então, de forma resumida,